paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo Raíssa e hoje estamos aqui no primeiro podcast do ano e hoje estamos com uma convidada muito especial e eu queria que ela mesma se apresentasse. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Brenda, sou missionária da Igreja Nova Jerusalém para Cristo e também sou esposa do pastor Anderson e atualmente a gente está servindo nesse ministério. A gente tem trabalhado tanto com jovens como também com crianças e em muitas situações, né? E grandes coisas tem feito o Senhor. E nesse momento vamos começar com uma oração. Abre seu coração, creia que você vai ser edificado através desse podcast e que Deus tem uma resposta para você. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, interpretando esse momento, meu Pai, Senhor, que todas as vidas, Senhor, venham ser alcançadas, Senhor, que pessoas vão ser libertas, Senhor, que pessoas vão ser curadas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Eu creio que grandes coisas fará o Senhor neste momento, meu Pai, que não vai ser só uma conversa, um diálogo, meu Pai, mas que vai ser algo bem mais profundo, Senhor, onde vidas serão edificadas pela Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja bem-vinda. Você tem algo que quer compartilhar com os irmãos, que Deus tocou em seu coração? Eu quero deixar uma palavra que vai se encontrar em Jeremias 33:3. É uma palavra bem conhecida, né, que as pessoas usam bastante. Até para campanha, algumas pessoas usam também essa palavra em busca de resposta de Deus. Só que ultimamente o Senhor ele tem falado comigo através dessa palavra e tem me trazido também alguns entendimentos pessoais também, creio que também para muitas pessoas que estão necessitando, né? Até porque começou um novo ano agora e creio que algumas pessoas estabeleceram metas sobre a sua vida, algumas pessoas estão querendo avançar em algumas situações e até na questão espiritual também creio que muitos também querem ter crescimento. E a palavra se encontra em Jeremias 33:3, que vai falar: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando a palavra fala sobre clamar, já mostra que o Senhor ele está pronto para nos responder em todo o tempo. Como fala que ele há de nos responder. Só que primeiro vem a palavra clamar. Porque antes do Senhor nos responder, a gente tem que nos esforçar, a gente tem que buscar e a gente tem que, todos os dias, mesmo quando a gente estamos em batalhas espirituais ou estamos enfrentando algum problema, a gente não pode deixar de clamar ao Senhor. E ultimamente o Senhor ele tem falado muito comigo em relação a coisas mais profundas, como se o Senhor ele quisesse tanto a profundidade comigo, mas também uma profundidade com o povo que o busca, com o povo que serve a Ele. É como se esse ano fosse um ano de buscar o Senhor com intensidade. Um ano que talvez o Senhor possa querer derramar um avivamento sobre a sua igreja, mas para isso as pessoas precisam clamar, como fala a palavra em Jeremias, para que o Senhor venha responder e anunciar coisas grandes para cada um dos seus filhos, dos seus servos, e assim creio que cada um vai viver a profundidade com aquilo que ele buscar, né? E o Senhor ele tem falado bastante comigo com essa palavra e era isso que eu queria compartilhar com todos. Creio que o Senhor também quer com você uma profundidade, creio que o Senhor também quer com você algo novo e creio que o Senhor quer te revelar mistérios ocultos e escondidos. Então que você venha clamar ao Senhor e crendo que ele vai te responder. Você abordou um assunto que é muito interessante, que é sobre avivamento. Hoje em dia sabemos que a nossa geração é uma geração que está muito ligada com a tecnologia, com as distrações desse mundo. E qual é a visão que você tem sobre isso? Então, né, como como falado, que para você ter um avivamento, você tem que ter uma profundidade com Cristo. Até porque, como você falou sobre tecnologia, juventude, tudo está relacionado hoje em dia a emoções. Porque é isso que praticamente a internet ela usa, né? Ela usa distrações, ela usa, vamos dizer que mostra coisas que não são realidade. E acaba que vive um ilusionismo. E acaba que às vezes até o avivamento para alguns está sendo uma ilusão. Porque para muitos avivamento talvez possa ser pular, gritar, talvez se jogar de joelho pela emoção. Mas quando sai desse avivamento ilusionista,
Cadê o avivamento do jovem? Então, para mim, em relação de avivamento, para mim o que é avivamento é você sentir o Senhor até no silêncio. O verdadeiro avivamento ele vai ter que vir de dentro de você. E hoje, infelizmente, justamente pela distração, as pessoas estão confundindo o avivamento com emoções. E não é isso que tem que acontecer. Para mim, o avivamento ele tem que vir de dentro do interior do seu coração para fora. E esse avivamento tem que transparecer na sua vida com Cristo. Então, acaba que as distrações realmente estão roubando essa essência e esse verdadeiro avivamento. Porque quando é para eles viver o avivamento, eles estão vivendo a emoção. E ainda falando sobre a nossa geração, sabemos que tem muitos ambientes que acabam corrompendo o caráter dos jovens, principalmente o ambiente escolar, ou até mesmo na faculdade, ou algo assim. Como você acha que um jovem cristão tem que se comportar nesses ambientes para demonstrar Cristo? É uma pergunta bem, acho que assim, que muitos adolescentes cristãos fazem. Porque o maior problema justamente é na escola. E o que tem se passado ultimamente é que os jovens cristãos, alguns, não todos, mas alguns que ainda não estão firmes em Cristo completamente, acabam que estão vivendo uma dupla personalidade. Na igreja e talvez em casa ele é um cristão, só que quando ele entra na escola ele não é mais cristão. É outra personalidade, é outra pessoa, é outro falar, é outra forma de agir. E aí a gente vê que Cristo não está sendo a prioridade dessa pessoa. Ou talvez ele está ainda em cima do muro, indeciso com aquilo que ele quer para a vida dele, com aquilo que ele quer seguir verdadeiramente. E para falar em questão de escola e sobre caráter cristão, a gente não tem uma pessoa melhor para falar do que Daniel. Porque Daniel ele era jovem e se você for ler todo o contexto da história dele, ele foi levado cativo, né, com outros jovens, e ele foi para um ambiente onde ali era só idolatria, onde as pessoas tinham outro costume, tinham outra linguagem, as pessoas tinham outra prática, e mesmo assim, ele sendo jovem, ele decide não se contaminar com aquele ambiente. Ele coloca no seu coração que não ia se contaminar com aquele ambiente. Então, o que falta para os jovens de hoje é ter determinação com aquilo que eles querem. Não, eu sirvo a Cristo. Eu não posso me contaminar com esse mundo. O que está precisando é realmente de jovens que buscam ao Senhor. Porque quando você tem busca, quando você tem comunhão, quando você tem a base da palavra sobre a sua vida, você não vai se corromper. Podem vir com palavras, podem vir com elogios, podem querer te chamar para rodas de fofoca, ou até mesmo querer corromper o teu caráter, ou até mesmo te oferecer coisas que você sabe que é errado, mas você não vai se corromper porque você está firmado, seu coração está blindado pela palavra, você está revestido por orações e você tem comunhão com o Pai. E você sabe que se você fizer algo que não agrada ao seu pai, ele vai ficar triste. Então, automaticamente, quando você te chamar para fazer alguma coisa errada, ou tiverem uma conversa que você sabe que não está agradando ao teu pai, você vai se sentir triste, porque o Espírito Santo ele vai te constranger. Quando você tem intimidade, automaticamente, quando você está em ambientes que não agrada ao teu pai, você vai ficar constrangido. Você vai se sentir errado dentro de você. Você vai sentir que aquilo ali não está agradando o seu pai. Então, automaticamente, aquilo ali vai ser uma defesa para que o teu caráter não seja corrompido. Então, assim, para os cristãos jovens que ainda estão em cima do muro, a melhor coisa é ler Daniel. Porque Daniel foi um jovem que ele não se contaminou de modo algum. Nem com as comidas, nem com os costumes. Ao contrário, ele foi determinado, ele foi ousado e ele venceu todas as barreiras porque ele servia ao Deus vivo e ele não ia se contaminar com as coisas da Babilônia. Então, assim, é difícil, não é fácil, né? Na geração que a gente tem vivido, é bastante complicado você ser um jovem cristão dentro da escola. Mas não é uma coisa impossível. Não é uma coisa tão, assim, difícil demais. Se você estiver firme em Cristo, Cristo ele vai te ajudar. E você tem que entender, eu não corrompo os meus costumes. Eu não vou corromper o meu caráter porque eu sirvo a Cristo.
Cristo está dentro de mim. E se eu fizer isso, se eu falar como eles falam, eu vou entristecer o meu pai. Então, é isso. Então a comunhão ela vai lhe aproximar de Deus e vai lhe fazer mais sensível à voz de Deus. E tratando sobre isso de comunhão, de busca, de profundidade, sabemos que o tempo ele passa muito rápido, as coisas são muito corridas, mas como é que você administra o seu tempo? Para ter um tempo para cada coisa, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu esposo, do seu filho, do seu momento com Deus, da responsabilidade também que Deus confiou em você. Como é que você faz para administrar? Então, né? Você tem que achar tempo aonde não tem tempo. Porque se você for buscar um tempo certo para buscar, se você for buscar um tempo certo para você ter paz, você não vai achar. Porque o inimigo ele vai roubar o teu tempo e no final do teu dia tu não vai ter buscado. Então você tem que achar tempo aonde não tem tempo. Só que falando em questão de rotina, de filhos, de esposo, tem que ter um equilíbrio também, né? Como é que se fala? Ao acordar, é nossa obrigação orar ao Senhor. Priorizar o Senhor em tudo. Antes de filhos, antes de esposo, antes de casa, a prioridade é Deus. Antes de qualquer situação, o Senhor. Então, ao amanhecer, a gente se levanta, agradece, porque a gente tem que ser grato em tudo. Só da gente acordar e respirar, a gente já tem que orar agradecendo ao Senhor, né? Por ter acordado, por ter respirado, por ter levantado. E daí eu abro uma palavra. E aquele versículo eu encaixo na minha mente e fico meditando nele. Durante todos os momentos que eu vou ali, pronto. Depois que eu medito, que eu oro, eu me levanto e vou fazer as atividades de casa. E enquanto eu estou fazendo as atividades de casa, eu vou meditando naquilo que eu li. Eu vou pensando e ali o Espírito Santo de Deus ele vai me auxiliando justamente com aquilo que eu meditei e vai vindo algumas ideias e vai vindo algumas coisas que o Senhor ele quer passar, né, mediante aquilo que foi meditado. E assim a gente vai com a rotina do dia. Aí tem as tarefas de casa, também tem os filhos. A gente tem que ter o equilíbrio em tudo. Em tudo a gente tem que ter o equilíbrio. Uma coisa que eu aprendi ultimamente que eu tenho vivido é sobre desacelerar no tempo. Não, às vezes a gente acaba que ocupa o nosso tempo com coisas pequenas, com coisas bobas, muitas das vezes. E o Senhor ele tem me ensinado a desacelerar, a não se desgastar, porque muitas das vezes o desgaste acaba que também atrapalha a nossa vida de oração. Porque às vezes a gente se desgasta com coisas, às vezes até com tarefas domésticas, ou com coisas pequenas mesmo, vã, e acaba que aquele desgaste gera, às vezes, um cansaço. E esse cansaço, às vezes, não nos permite orar. E ultimamente eu tenho usado isso que o Senhor tem me ensinado, em questão de desacelerar. Desacelerar, você não precisa correr contra o tempo. Você tem que desacelerar. E com aquilo ali, tudo aquilo que muitas das vezes nos traz confusão, tudo que muitas das vezes nos traz agitação, porque a agitação também é uma coisa que vai interromper você de ouvir a voz do Senhor. Quando você agita a sua mente, é muito difícil você ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes você está lavando uma louça e diz assim, vai lá e ora por alguém. Mas se você tiver com a sua mente agitada, você primeiro vai ter que orar para que Deus venha desacelerar a tua mente para depois interceder por aquela pessoa. Então, você tem que aprender a desacelerar mediante o tempo. O tempo está correndo, mas você está lá em paz. Se der para fazer, eu fiz. Se não der, eu não fiz. E sempre vai ter o dia de amanhã. E uma coisa que eu costumo dizer também é que tarefa de casa, ela nunca vai acabar. Se você passar um dia lavando a louça, você vai passar o dia lavando a louça. Se você passar um dia varrendo a casa, sempre vai ter sujeira para você varrer na casa. Então, tipo assim, você tem que ter o equilíbrio. Lógico que você não vai deixar a sua casa suja, mas você tem que ter o equilíbrio para que as coisas de um mundo, para que as coisas que você tem que fazer não venham roubar o teu tempo com Deus. E se você desacelerar, você vai ver que tem tempo para tudo. Para tudo se tem um tempo e tudo se encaixa. E o Senhor vai nos ajudando durante o dia a dia. Então, assim, para honra e glória do Senhor, minha rotina é isso. Tem busca,
mas também tem organização e também tem o tempo de conversar, porque a gente também tem que priorizar quando se fala de casamento ou namoro também, né? A gente também tem que ter o diálogo, porque sem diálogo você não vai para lugar nenhum. Você tem que ser aberto, você tem que ter parceria, você tem que ter conversa, porque quando você estiver num dia mal, quando você estiver num dia de batalha também, é o teu parceiro que vai te ajudar. Só que se ele não souber o que está acontecendo com você, dentro de você, como é que ele vai te ajudar? Então, isso também é uma coisa que a gente também usa bastante lá em casa, a conversa. Como é que você está? O que é que você está se passando? E mesmo quando não pergunta, a pessoa já sabe o que a pessoa está sentindo ali naquele momento. E tem momentos que a batalha está tão intensa, eu digo, meu filho, vem aqui, ore por mim, porque está complicado. Mas você tem que ter esse diálogo, você tem que entender que você precisa de ajuda também. E em questão assim de casamento, o que nos ajuda bastante é a comunicação, tanto minha com ele, tanto ele comigo. A gente sempre se expressa como a gente está, o que a gente está passando, ou alguma coisa que veio da palavra, ou alguma coisa que o Senhor possa ter passado, alguma orientação. A gente tem que ter sempre esse diálogo. E a rotina lá de casa basicamente é isso.